No programa de hoje, nós temos um convite a fazer, que é um mergulho na grande construção do conhecimento que inicia na filosofia e que se desdobra em todos os campos da ciência. São um período imenso de tempo, mais ou menos 2.500 anos, mas é muito impactante observar que muitos dos pensamentos, dos conceitos elaborados há tantos séculos atrás, teoricamente no primeiro momento, vieram a ser confirmados pelos experimentos científicos depois. Então existem extraordinárias descobertas científicas contemporâneas que se basearam nestas ideias dos primeiros pensadores. Porque na Grécia Antiga ocorre o que se denomina de a Revolução Grega do Pensamento. Porque até então, século 5, 6 a.C., o mundo todo era explicado pela ação direta dos deuses, por meio dos mitos. E este grupo de pensadores promove uma ruptura nesse processo, querendo explicar racionalmente o mundo e a si mesmos. Explicar racionalmente significa que ocorreu então a primeira vez em que sistematicamente o ser humano se descobre a si mesmo como um ser racional. Então a primeira descoberta é a razão. A segunda investida nesse sentido é tentar explicar o mundo racionalmente. E por fim, a razão se volta para explicar o ser humano e a si mesmo. Desse processo é que resultam, então, grandes descobertas científicas já na época. E é preciso considerar, então, nesse primeiro momento, uma homenagem que se deva prestar a esses pensadores, que descobriram algo extraordinário, verificaram a grande variedade, a multiplicidade de fenômenos existentes no mundo e concluíram então que existe um princípio ordenador que regula todos os fenômenos, que aparentemente são dispersos, mas concluíram que não existe, portanto, fenômenos isolados. Deram a isto o nome de princípio único, ou em grego, arché. E a partir daquele momento, todos passam então a procurar esse princípio único como fonte de todos os fenômenos. Atualizando a discussão desse problema agora, todos sabem que Einstein recebe o Prêmio Nobel da Física, mas não pela teoria da relatividade, sim porque ele descobriu a existência de moléculas. Mas depois da fama internacional do Nobel, o que Einstein queria era reunir todas as variáveis das forças físicas que regem a natureza em uma única equação. Ele não conseguiu êxito nisso, mas a proposta é esta, a verdadeira chave do universo. Imaginem o extraordinário poder advindo do fato de se transformar todas as leis que regem a matéria e a energia, as leis da física, numa única fórmula e poder trabalhar com esta fórmula para se obter o resultado desejado. E este pensamento ele floresce, na verdade, há 2.500 anos atrás. Um grupo de pensadores se dedicou, então, a aplicar praticamente aquele conhecimento, aquela nova forma de pensar surgida à época. E um destes magníficos pensadores é Aristarco, que ousou propor que não era a Terra o centro imóvel do universo, mas sim o Sol. Ele se opôs a toda a evidência observacional da época, porque como todos estamos fixos no planeta Terra, todos vocês sabem que aparentemente é o Sol quem gira. Isto deu origem a dois problemas, né? A teoria, entre aspas, geocêntrica e a teoria heliocêntrica. Então, isto nos mostra que em ciência o conhecimento depende da posição do observador.
não só da posição física do observador diante do fenômeno observado, mas principalmente da posição conceitual do observador. Levados as duas propostas à discussão, infelizmente, a proposta geocêntrica acabou vencendo, e a partir daquele momento, o erro do geocentrismo durou 1500 anos, inclusive considerando-se a órbita dos planetas como circulares e não elípticas. Para explicar, portanto, o movimento aparente de retrogradação dos planetas, se criou uma outra teoria dos epiciclos ou epiciclos, em que os planetas giravam em círculos menores em torno do círculo maior do planeta Terra. Precisou ser corrigido isto por cálculos matemáticos de Tycho Brahe, de Copérnico, que com tanto medo da Inquisição autorizou publicar suas obras somente após a sua morte. Mas Galileu Galilei teve coragem e publicou, e foi levado ao tribunal da Inquisição. E, de maneira inteligente, renunciou às suas teses. Mas ao sair do tribunal, Galilei diz: eu renuncio às minhas teses, mas que a Terra se move, se move. Isso nos deixa claro que nenhum dogma religioso pode superar fatos cientificamente comprovados. Não se está sendo contra o conhecimento religioso, de maneira nenhuma, porque ele é importante, mas que cada forma de conhecimento ocupe o seu lugar e se auto-iluminem reciprocamente. Outro pensador extraordinário e pesquisador foi Eratóstenes. Em determinado momento, Eratóstenes observa a luz do sol entrando ao meio-dia em um poço, onde retirava água. A luz era perpendicular. Ele vai no outro horário no poço e ele percebe que a sombra já não é mais diretamente perpendicular sobre a água. Então ele tem uma ideia brilhante. Ele estende postes ao longo de 200 quilômetros. Isso é um feito notável para a época. E vai observando a sombra causada pelo Sol, que produz triângulos. Então, fazendo os cálculos matemáticos, geométricos, dos triângulos, ele propõe à época, século III a.C., que a Terra é redonda e que o perímetro da Terra tem 39.800 metros. Hoje nós sabemos que tem 40.008 metros. Portanto, de maneira rudimentar, por alguns quilômetros ele acerta. Isto nos conduz a uma coisa absurda. Ou seja, no século III a.C., já se sabia que a Terra era redonda. Como é possível que no século XXI, com toda a moderna tecnologia, surja o absurdo de se considerar ainda a Terra plana? De novo, o dogma religioso absurdo contrariando uma evidência científica. E chega a ser mais absurdo ainda ter que apresentar contrarrazões a estes fundamentalismos religiosos. Outro grande proto-cientista, digamos assim, foi Arquimedes, porque ele tinha um problema mais prático. A região é muito seca. Estamos falando lá do Egito e da cidade de Alexandria. Era preciso irrigar as plantações. Então ele cria um parafuso sem fim. Com isto, a água gira numa roda e é levada do leito do rio Nilo para irrigar as plantações. Claro que depois isto, que foi construído para o bem, é utilizado nas catapultas para a guerra, como na verdade, tragicamente, o ser humano faz com todo o conhecimento científico. Este conhecimento todo estava registrado na Biblioteca de Alexandria. Infelizmente, o fundamentalismo religioso destruiu a biblioteca. Os cristãos foram os primeiros a destruírem.
E depois a biblioteca consegue se reestruturar, mas aí os muçulmanos finalmente terminam com a biblioteca. Então o que se tem desse conhecimento agora são somente fragmentos que sobreviveram às duas destruições. E mais uma vez isso nos mostra a importância de se ter uma continuidade no conhecimento, porque não se queimam etapas no conhecimento. São infinitos degraus e não existem atalhos. Estes erros demoraram 1500 anos, 2000 anos para serem redescobertos. E Carl Sagan, um dos maiores físicos e astrônomos da humanidade, diz agora, no século XX, que se a Biblioteca de Alexandria, que foi a primeira universidade humana, não tivesse sido destruída, hoje nós já teríamos naves espaciais singrando o espaço interestelar a velocidades relativísticas. Mas houve um atraso imenso e nós estamos correndo agora contra o tempo para poder recuperar esse processo. Fundamentalmente, então, nesse primeiro momento, se deixa claro que é preciso pensar e a partir do que se pensa, se criam hipóteses e leva-se essas hipóteses para a prática, para a experiência, que podem ser confirmadas ou refutadas. Mas esse é o caminho do conhecimento e esse é o caminho da ciência. Ou seja, se chegar à certeza, sim, mas a partir da dúvida. Eu queria recomendar um filme maravilhoso para assistirem sobre a Biblioteca de Alexandria e ao mesmo tempo prestar uma homenagem às mulheres na ciência, que é o filme Alexandria, que retrata a história de Hipácia, que foi a cientista-chefe da biblioteca quando da destruição, no início lá da propagação do cristianismo, quando o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano.